Olá a todos, estamos aqui começando mais um vídeo tutorial, onde a gente vai estar abordando aqui a humanização com renderização. Na verdade, pode ser feito em vários softwares, né? Mas nós vamos trabalhar com o software que a gente tem trabalhado aqui no canal e nas aulas, que é o Lumion. Ok? Então essa atividade que vai ser mostrada aqui é para mostrar como eu pego um projeto no Revit e levo aqui para o Lumion e faço uma humanização. Então, assim, tem vários detalhezinhos, várias questões que precisam ser consideradas quando vai fazer essa humanização. Tá? A gente pode fazer uma planta humanizada no Corel, no Photoshop ou num software de renderização. Mas essas são as três opções existentes. Né? Ou eu faço monto no Corel, ou Corel pode ser Illustrator também, né? Um software vetorizado, ou no Adobe Photoshop ou outro software de tratamento de imagem, ou num software de renderização. Eu posso fazer uma planta humanizada no SketchUp com renderizador Escape ou o próprio V-Ray. E aqui, no meu caso, vou usar uma outra alternativa. Eu vou trabalhar com a dupla projeto no Revit, planta humanizada renderizada no Lumion. Eu vou usar esse projeto aqui como exemplo. Tá? Ele vai ser passado para o Lumion e lá nós vamos fazer as considerações. Tá? Então tem alguns detalhezinhos que quem nunca fez não está acostumado também a trabalhar com essa parte de computação gráfica não se atenta. Então a ideia desse vídeo é a gente estar vendo esses detalhes, né, para poder produzir uma planta humanizada, tá, com um padrão bacana e de apresentação. Primeira coisa que a gente vai olhar aqui é o seguinte: não há por que usar blocos do Revit, né, na humanização. Quando eu estou levando para o Lumion tem uma biblioteca bem mais completa, então não há necessidade. Então você pode tirar esses blocos, tá, que vem com o Revit aqui, que foi colocado no projeto do Revit. O Revit é um software de projeto, então a gente coloca muitos blocos que tem mais a intenção de marcar o mobiliário do que necessariamente a representação dele. Um exemplo aqui, ó, essa cama aqui. Essa cama não é muito boa, mas para representar em projeto. Não vai ser uma cama boa para representar uma perspectiva, muito menos uma planta humanizada. Tá? Eu não vou tirar tudo, eu vou tirar alguns e depois a gente vai tirando o que a gente vai substituindo lá no Lumion. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar algumas coisas já desnecessárias de cara, que só vai pesar o arquivo e vai ser trocado mesmo. Então a vegetação vai ser excluída. Então não há nem necessidade de ir para o Lumion. Este carro também. E o mobiliário ali do fundo. No mobiliário interno, vou botar aqui o wireframe. Esse mobiliário que tem por dentro aqui, este eu vou manter porque eu vou fazer uma substituição. Tá? Então ainda quero ver onde é que está posicionado e lá no Lumion eu faço a troca. Né? Não vou fazer tudo, mas a gente vai mostrar como é que faz essa troca. Aqui eu tenho o ocultar elemento, eu tenho uma caixa d'água também que não vai aparecer na planta humanizada, também vai ser excluído. Tá? Feito esse geral, a gente vai retirar também este terreno, que não vai fazer diferença, também vai ser excluído. E vamos estar mandando para o Lumion, tá? Só esta parte aqui. Mais elementos vão ser tirados posteriormente. Tá? Então, para levar para o Lumion, a gente usa o plugin instalado aqui, e transfere. Aqui eu tenho um arquivo vazio, então eu aperto aqui o play. Só que antes de apertar o play, eu vou mostrar algo que eu já mostrei em vídeos anteriores, que vocês têm que se atentar, que é o seguinte: existe um ponto de origem nos arquivos. Então, se você tiver com o ponto de origem do Revit muito longe, quando você quiser mover para cima e para baixo esse modelo, deslocar, vai te atrapalhar. Então, antes de mandar, sempre recomendo, a gente vai aqui no revelar, localiza onde é que está o ponto de origem. Então, vou pegar esses dois símbolos aqui e vou arrastar. Então, vou selecionar aqui com o Shift eu tiro e eu vou movimentar
esse arquivo de origem para perto do projeto, senão vai ficar ruim de movimentar no Lumion. Tá? Não precisa ser exatamente em cima, no canto aqui já está bom. Tá? Então, feito isso, a gente pode estar agora sim transferindo o projeto para o Lumion. Aperta o play. Abre aqui já no Lumion. Então aqui já está transferido o projeto. Vou afastar aqui. E aí, aquilo que eu tinha comentado. Ó. Como eu coloquei a origem perto, ó, então agora quando eu clico para mover, a origem não está longe. Então eu posso facilmente estar movimentando isso aqui. Para cima, para baixo. Tá? E ajeitando para fazer a humanização. Tá? Uma vez estando aqui, agora a gente começa o processo de humanização. Algumas coisas importantes. Primeira coisa, até então, algumas versões para trás do Lumion, você não tinha como olhar as paredes completamente de cima. Então, por mais que você girasse, mexesse na câmera, não tinha como você ver totalmente de cima. Então, quem fazia planta humanizada no Lumion anteriormente acabava não vendo uma parede como uma vista ortogonal. Tá? Então, isso mudou de umas versões para cá. Então, eu já queria pontuar isso. Então, hoje você tem recurso que você vê as paredes como elas têm que ser, elas são totalmente ortogonal. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que se coloca. Tá? Então, já vamos ver essa questão. Então, vou clicar aqui em foto, vou aqui no FX, e aqui essa vista ortogonal, é o efeito que vai permitir que a gente consiga ver como uma planta baixa. Então, coloquei aqui vista ortogonal. Ainda estou vendo de forma equivocada as paredes. Aqui eu clico agora para 2D. E agora sim eu estou vendo completamente ortogonal, como é a planta baixa, achado, corte. Tá? Então esse recurso é um recurso que não existia. Então, e ele existe agora que permite fazer a planta humanizada. Então nunca iria ficar bom a planta humanizada sem esse efeito que foi adicionado ao programa. Tá? Você ia ver perspectivado as paredes. E isso não iria ficar bom. Tá? Além disso, agora vamos para algumas considerações importantes, tá? Com relação à visualização dessa planta. O programa ele possui algumas formas de você cortar essa modelagem. Tá? Então eu posso vir aqui, só relembrando, tenho aqui. Eu gosto de falar essas questões porque tem em outros tutoriais o uso deste recurso. Tá? Então aqui no caso em efeitos, aqui em utilitários, eu tenho aqui vários recursos. Né? Este aqui é para cortar terreno, grid, e tem esse Clip Plane. Esse Clip Plane é um recurso que permite eu cortar o projeto e visualizar ele cortado. Um clique só, agora para movimentar, colocar para cima. Então ele permite que eu faça o corte do meu projeto. Porém, deixa eu aqui clicar em outra categoria. Porém, quando você se aproxima, você vê que você tem um problema aqui, que é o seguinte: as paredes elas aparecem não como elementos sólidos, como uma planta baixa, por exemplo. Eles aparecem, quando vem no Revit aqui, vazado. Então é como se fosse uma caixa de sapato, né? Não é como se fosse uma parede cortada. Tá? Então isso aí acaba atrapalhando que eu faça tanto uma isométrica como uma humanizada. Então não é uma solução que vai ser útil neste caso. Tá? Então vamos tirar aqui. Mas vale a pena citar porque tem muita gente que utiliza essa solução. Outra questão importante. A gente tem uma inter-relação direta entre o Lumion e o Revit. Tudo que a gente faz no Revit, por esse plugin estar conectado, ele reflete no Lumion. Então se eu vou no Revit, pego uma parede e oculto, vou ver aqui pelo óculos, ela oculta no Lumion. Então, se eu usar a caixa de corte, tá? A caixa de corte,
que eu tenho aqui no Revit, que vai me cortar a modelagem, também vai cortar no Lumion. Tá? Não necessariamente todos, alguns elementos às vezes dão problema. Nessa modelagem nós temos alguns elementos que não vão funcionar tão bem. Aqui no Revit vai estar cortado, mas não no Lumion. Então, por exemplo, o telhado, por algum motivo, alguma questão de configuração, o plugin do Lumion não reconhece e está visualizando. Tá? Mas eu poderia estar cortando com o Revit. Tá? Esses elementos que dão problema, como o telhado aqui, eles são facilmente resolvidos deletando, apagando. Então eu posso apagar esse telhado, né? E poderia estar com isso resolvendo a questão dele estar aparecendo ali. Só que fazendo a inter-relação dos comandos, o comando de vista ortogonal do Lumion, tá? O comando de vista ortogonal do Lumion, ele já faz o corte das paredes, né? Então, não necessariamente eu precisaria, a princípio, tá? Vamos discutir isso, cortar com o comando Section Box, que é a caixa de corte do Revit, para estar fazendo. Então, aqui a casa está inteira. Eu vou passar aqui o modo foto. O efeito vista ortogonal já está colocado. Tá? Vamos aqui ajeitar. Agora ele tem uns comandos aqui, ó, de girar os eixos, ó, eixo vertical, eixo transversal. Tá? Então posso ver de baixo, ver de cima. Isso tudo é comandos do efeito vista ortogonal. Então vou acertar ele numa posição parecida ao que está lá no Revit. Então eixo vertical definido. Aqui eu tenho um aproximar e afastar. Ok. Então ele tem o próximo clipe e o plano de corte distante, que vai fazer a possibilidade de eu cortar. Então eu poderia cortar diretamente no efeito vista ortogonal. Eu não preciso usar a caixa de corte. Como eu disse, a princípio nós vamos discutir isso, tá? Então eu tenho o corte próximo e o corte longo. Então na verdade isso aqui é um intervalo. E esses dois intervalos aqui, isso aqui que não pode ser feito, não pode inverter. Isso aqui que não pode ser feito. Então você tem um plano de corte que está próximo de você e tem um plano de corte que está afastado de onde você está olhando. Então ele vai mostrar aqui o intervalo entre esses dois planos de corte. A gente tem um plano de corte lá no fundo e um próximo a você. Nessa zona aqui é onde vai ficar a planta. Então, como o plano de corte está longe, eu vou levar ele no máximo. Ele não interessa muito, porque a gente quer só fazer o corte do que está perto. Então eu vou vindo com o meu corte. E aí, ó, ele é muito brusco. Ó. Então, se você quiser fazer o corte devagar, você vai ter que usar a tecla Shift. Né? Porque aí você vai fazer mais devagar esse movimento. O número troca de modo em unidades menores, né? E aí você vai reduzindo de forma mais devagar. Tá? Então eu vou dar um zoom aqui para ver como é que está o corte da parede da janela. Aqui eu vou me afastar. E aqui eu vou descer no nível da porta, no nível da janela. Aqui já foi demais, eu estou olhando no mobiliário também. Aqui já está na parte de cima da porta, já pegou a caixa d'água. Então desce de novo. Quando subir ali o marco da porta, está na posição. Aqui. Escapou aqui. Pronto. Sempre é bom apertar armazenar a câmera, tá? Para fixar. Senão, se você não fizer o armazenar a câmera, toda hora você vai ter que voltar e fazer de novo o ajuste. Vai perder um tempão fazendo isso. Uma coisa simples como gravar aqui a posição, tá? Então, quando eu for para a parte de construção, voltou. O que me garante que ainda não perdi aqui a configuração feita foi gravar com a câmera. Então, vocês observam o seguinte, eu vou chamar a atenção, ó, não ficou, ó, o material está bem colocado aqui, está certo o material.
Então não ficou caixa de sapato, como foi aquele plano de corte que eu utilizei ali no primeiro momento, tá? Então você vê que está cheio. E aí eu vou poder depois colocar cor e tudo isso, tá? Então a gente observa que o próprio visto ortogonal ele vai fazer, tá? Este corte certinho da parede, tá? Então a princípio não precisaria fazer o section box no Revit, ok? Então eu disse a princípio. Por que a princípio? Agora nós vamos debater que no final o uso da caixa de corte vai ser necessário no caso do Lumion, tá? Embora eu tenha o recorte do clipe, consiga fazer o recorte do clipe direto aqui no comando, tá? Vista ortogonal, eu vou ainda fazer o recorte. Agora vamos aos motivos. Que motivos que precisaria para estar fazendo uso, tá, da caixa de corte, que agora nós vamos ver. Para isso a gente vai a gente vai trocar de assunto, vamos falar agora sobre a iluminação da planta humanizada. Tá? A iluminação, vamos acertar aqui um clipe novamente, vou colocar num clipe e vamos mexer na iluminação. Né? Então, vamos acertar aqui e vamos falar sobre a questão da iluminação. Primeira coisa que eu vou fazer, como eu vou mexer com a iluminação, eu quero ter um preview em tela. Então eu vou aqui na configuração do Lumion e vou pedir aqui que a atualização automática da pré-visualização esteja ligada. Geralmente padrões ligado. Também, tudo que eu for mudar aqui, eu consiga ver. A iluminação, uma planta humanizada não pode ter sombra. Ela não pode estar como está ali agora, as paredes fazendo sombra. Então eu preciso criar uma forma que fique um pouco de sombra desfocada, sem marcação, para mim poder ver bem e estar bem nítido essa planta. Então, você tem duas opções mais usadas. Você pode montar do zero usando efeitos de céu, nublado. Aí você pode usar céu real ou céu físico. Eu, para cortar caminho, faço o seguinte. Eu já uso aqui, ó, eu vim aqui em estilo. E aí dá para usar esses dois estilos para fazer a planta humanizada. Ou interior, que é que fica mais nublado, ou nublado mesmo, que é o efeito que já existe aqui. Esses dois dá. Os outros têm problema porque tem sol envolvido. A noite, obviamente, é muito escuro, e os outros têm raios de sol, vai fazer sombra. Eu vou escolher a opção nublado aqui. Então, aqui está a opção nublado. E você já começa a observar uma questão aqui, ó. O piso, ele não é essa cor que está aqui, ó. Tá? Essa cor que está acontecendo aqui é porque, embora eu tenha cortado com o comando aqui, ó, vista ortogonal, tá? O Lumion vai, para efeito de iluminação, ele está considerando que está aparecendo no Revit. Então, a iluminação que o Lumion está considerando é com telhado. Embora esteja sendo cortado o telhado aqui na vista ortogonal. Tá? Por isso que está com essa aparência. Na verdade, eu vou dar um zoom aqui, para ficar mais claro ainda. Ó, você vê aqui perto da janela aqui, ó, tá mais claro. Por quê? Porque o piso é branco. Ó. Tá? O piso ele é da cor branca. Como está ali fora, ali dentro também é. Tá? Vou ocultar aqui o grupo parede só para vocês verem o piso. Ocultar categoria. Ó, o piso é branco. Tá? Então se ele está aparecendo de outra cor é porque, na verdade, o que está acontecendo é que ele está considerando como criado. Ó. Então está um pouquinho mais claro aqui porque a luz do céu está entrando pela janela. Tá? Então este é um dos motivos que a gente acaba usando a caixa de corte. Outros. Essa sombra aqui, ó, ela está muito larga. Ó. Então fica muito larga. Essa sombra a gente poderia usar o nome que a gente usa para esse sombreado, que é o ambiente occlusion. Né? Então o ambiente occlusion dessa planta humanizada ela está muito largo e muito forte. Você pode até ir lá mexer
mexer bastante na sombra, mexer na Omni Shadow, não vai resolver, tá? Então, vai resolver também acertando na caixa de corte. E por último, alguns elementos dá problema de representação, como é a porta aqui, está faltando o marco da porta. Tá? Então, tem um conflito entre o comando vista ortogonal na hora de cortar a porta. Está faltando marco, a porta aqui no meio. Então, por todos esses fatores, mesmo o comando vista ortogonal fazer o corte para a representação da planta humanizada, é interessante usar a caixa de corte, sim. Então, a caixa de corte vai corrigir, aqui no Revit, vai corrigir a questão da luz e alguns elementos que podem dar conflito. Então, eu vou baixar aqui a caixa de corte. Só que antes de baixar, lembrando, o telhado não está, ele está mantendo o telhado. Lá, quando a gente faz a caixa de corte que eu mostrei agora há pouco. Então, eu vou apagar o telhado. Vou apagar os dois telhados. E agora eu vou abaixar. Vou até ver em 3D ali na parte de construção. Como é que está ficando? Tá ali. Baixando com a caixa de corte ali. Vou baixar até embaixo. Então, o que acontece? Recapitulando. Então, se eu fizer, por exemplo, dessa altura, a parede está alta. Vai vir a luz de céu, vai ficar uma sombra escura aqui dentro. Então, quanto mais baixo eu conseguir pôr, que eu pego o corte das janelas, melhor. Tá? Nessa altura aqui. Ó. Por quê? Porque isso vai evitar que fique um sombreado muito escuro aqui dentro. Agora vamos passar lá para o Luna. Aí, como eu tinha dito, o piso é branco. Tá? Eu não tinha colocado no material. Mas agora, como não tem o telhado, como não tem... Eu desci bastante o corte, então ficou um sombreado não muito pesado. Então, por exemplo, onde eu estou passando o cursor aqui, ó, se eu não tivesse baixado muito a parede, esse sombreado aqui seria muito mais grosso, muito mais pesado, né? Ficando mais contrastante, né? Humanizada, mas esse sombreado muito grande, ele reduz o tamanho dela internamente, tá? Então não é, vamos dizer assim, interessante. Então se eu venho aqui, você pode olhar isso no muro, especificamente, a sombra vai aumentar ali no lume, lá no muro. Ó. Aqui ficou mais largo, aqui ficou mais escuro. Então eu volto lá e baixo. Como vocês viram, o problema da porta foi resolvido. Já estão aparecendo as portas. As portas estão fechadas, porque a modelagem é assim, da porta no Revit, mas se você quiser, você pode botar o bloco da família lá e fazer uma porta aberta, especificamente para a planta humanizada. Né? Porque a planta humanizada a gente trabalha com a porta aberta, que é um indicativo para o cliente saber que lado que vai abrir, etc. Tá? Mas isso aí você tem que mexer diretamente no bloco. Tá? Feito isso, então nós já temos uma questão da iluminação já adiantada, já mostramos a importância de termos a questão da iluminação. Vamos encerrando esse primeiro vídeo e no segundo vídeo nós vamos ver um ajuste mais fino nessa iluminação e vamos ver material e objetos. Valeu!